Turminha do primeiro ano, vamos para a atividade de aprender sempre, página 58, língua portuguesa, seção de leituras de poemas. O que vamos aprender? Nessa aula vamos conhecer o poeta José Paulo Paes e ler poemas para nos preparar para o sarau. Você se lembra do poema Convite, lido na sequência 2? Que tal usarmos esse poema na abertura do nosso sarau? Para isso, teremos que ler e reler o poema, de modo a recitá-lo bem. Mas antes, você vai saber um pouco mais sobre José Paulo Paes, o autor do poema. Esse poema, Convite, é aquele que fala que brincar com palavras é o mesmo que brincar com papagaio, bola, boneca, mas papagaio, bola, boneca, de tanto brincar se gasta. As palavras não. Lembram desse poema? Então, quem escreveu foi José Paulo Paes. Ele foi escritor, poeta, jornalista e tradutor. Nasceu no interior de São Paulo. Quando adulto, foi morar em Curitiba, no Paraná, onde conviveu com outros poetas e iniciou sua carreira literária com a publicação de um livro. Tempos depois, ele retorna a São Paulo, onde inicia a carreira de editor e dedica-se à tradução de livros literários. Trabalhou também para vários jornais. Só mais tarde, retorna ao ofício de escritor, escrevendo vários gêneros, entre eles poemas infantis, alcançando sucesso entre as crianças. Então, esse texto foi tirado do Wikipedia em 2020. Tem um videozinho que a Pro vai deixar para vocês aí, para conhecer um pouquinho mais sobre José Paulo Paes. Agora, dando continuidade, está dizendo aqui nesse retângulo vermelho. Você sabia que um dos sucessos de José Paulo Paes é o poema Convite? Neste poema, ele brinca com as palavras como se fosse um jogo, repetindo-as, mudando de lugar, fazendo associação entre elas e até mesmo pela sonoridade. Olha aqui o poema Convite. Então, tá dizendo assim, ó, leia e releia com seu professor o poema. Então, vocês vão tentar acompanhar a leitura com o dedinho, tá bom? Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, este é o texto de José Paulo Paes. Vou pedir agora para vocês fazerem a leitura com a família, acompanhando com o dedinho conforme vai lendo, igual a Pro pede para fazer na sala, combinado? A sugestão que ele está dando aqui agora é: você vai brincar de poesia, preparando-se para o sarau de poemas e cantigas que se aproxima. Retome o poema Boneca, de Olavo Bilac, no início da sequência. Leia e releia com seus amigos e professores, apontando o texto aonde você está lendo. Essa atividade vocês podem fazer com outros textos. A proposta é aderir o conhecimento em poesia, que muitas vezes são rimado, mas fazer o acompanhamento da leitura, que nem a Pro vai mostrar aqui, ó. Bem no comecinho, aqui em cima, ó, nessa primeira partezinha aqui, ó, da fotinho, é onde está a primeira palavra, poesia. Aí a Pro vai para a segunda linha, é brincar com palavras. E a terceira, como se brinca com bola, papagaio e peão. E conforme eu estou passando a foto, a imagem, é o que vocês devem fazer com o dedinho de vocês. Irem passando pelas letrinhas, acompanhando a leitura. Agora nós vamos para a página 60, que está falando seção de cantigas e poemas. O que vamos aprender? Nesta aula você vai escrever títulos de poema, escolher um dos textos para ler ou cantar no sarau e, por fim, ensaiar-se para o evento. Primeiro, relembre os títulos dos poemas lidos na aula anterior.
Então, vocês vão voltar a aprender sempre, vão achar os títulos dos poemas lidos. Esse eu vou deixar por conta de vocês, irem procurando. E aí, vocês vão escrever o nome desses dois poemas, tá bom? Porque nós temos duas linhas, então nós vamos escrever o nome de dois poemas. Verifique quais dos poemas você precisa ler novamente para recitar bem, ou seja, falar em voz alta e de cor. Então, olha só, toda vez que a gente tem um sarau, a apresentação ela fica muito bonita quando decorado, quando a gente recita o poema e não quando a gente faz a leitura. Quando a gente está lá declamando, recitando, traz uma emoção maior para a apresentação. Então, como ele está dando sugestão desses dois poemas, aí vocês vão fazer a leitura deles, tá bem? Na atividade 2 está dizendo assim: agora retome com seus alunos desde o início dos títulos da cantiga e quanto o professor e professora anota na lousa. Nesse caso, a Pro não vai conseguir anotar na lousa, tá? Tá dizendo assim, ó. Você vai precisar de 4 estudantes para ler no sarau o poema Boneca e 2 para ler o poema Convite. Cada um lerá uma parte. Então, nesse sarau que ele propõe para a gente, é um sarau coletivo, onde cada pessoa vai ler uma parte de um poema ou cantar um pedaço de uma música para falar juntos, né? Aí tá dizendo assim, se a gente fosse fazer, nós teríamos que escolher o que a gente ia ler ou o que o colega ia ler, depois a gente ia escolher se ia ser poema ou cantiga, iremos nos preparar para essa apresentação, nós iríamos ler e refletir sobre a apresentação, porque nós iríamos apresentar para os colegas, ou seja, é um ensaio, um preparo para o sarau. A Pro vai mandar para vocês um videozinho explicando sobre sarau e fazendo essa proposta de atividade, tá bom? Só que o nosso sarau vai ser um sarau virtual. Eu conto com a participação de vocês. Então, aqui na atividade 8, vocês vão colocar os títulos do poema e já vão aproveitar para pensar o que vocês gostariam de apresentar no sarau. Lembrando que é um poema, uma música ou cantiga de roda, tá? Dessas que a gente aprendeu ou que vocês já tenham aprendido. E lembrando também que vocês precisam saber de cor para apresentar para nós e para os colegas, combinado? Uma boa atividade!